Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia. É a nossa série de devocionais aqui para te ajudar a ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia da melhor maneira possível, dentro dos seus limites, dentro da sua rotina de vida. Estamos aí na nossa série de leituras e reflexões em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, e hoje nós estamos no penúltimo capítulo dessa carta, capítulo de número 5. Depois de ter falado no capítulo 4 sobre a diferença do que era a nossa vida antes de conhecermos a Deus, ou seja, aprisionados e escravizados pela lei, e agora, depois que conhecemos a Deus pela graça de Jesus Cristo, uma vida nova, um status diferente, não como mais escravo, mas como livre, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, já no comecinho, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não parece algo meio que redundante, mas é justamente para os Gálatas que Paulo estava dirigindo essa palavra. Olha, Cristo libertou vocês para a liberdade e vocês ainda querem se tornar escravos? Escravos da lei, escravos da religiosidade, escravos de um tipo de estereótipo? Não. Cristo libertou vocês para que vocês tenham a verdadeira liberdade, que é viver pelo Espírito Santo, que é você praticar a fé, que é você viver na dimensão do amor. Vocês querem se circuncidar? Então, você vai ter que cumprir toda a lei. A circuncisão era o emblema maior do judeu, como um tipo de reconhecimento que ele fazia parte da família da aliança, que ele era descendente de Abraão e por isso ele era herdeiro das promessas que Deus havia feito aos patriarcas. E a circuncisão é o símbolo maior da lei. Então, se você deseja se circuncidar, é porque você deseja viver de acordo com essa lei. Então, não é uma mera marca no corpo. Você que quiser se circuncidar vai ter que viver de acordo com toda a lei, e para você a morte de Jesus se tornou algo sem sentido, algo totalmente sem aplicação. Vocês caíram da graça, mas não é isso que eu quero que vocês experimentem na vida de vocês. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, vocês foram chamados para a liberdade. Deixa dessas coisas de lado. Deixa dessas coisas que aprisionam, que nos colocam jugos desnecessários sobre as nossas costas. Passem a viver na dimensão da fé e do amor, da liberdade que nós podemos ter quando habitamos no Espírito Santo. Mas essa liberdade não é a liberdade que nos dá carta branca para fazer qualquer tipo de coisa. Temos uma diferença muito clara entre aquilo que é viver a verdadeira liberdade dentro da fé, dentro do amor, pautado no Evangelho, e fazer o que quiser. Fazer o que quiser é libertinagem. É uma outra porta de acesso ao mundo de pecado, ao mundo de destruição. É você viver de forma desenfreada. É praticar justamente aquilo que o apóstolo Paulo começa a explicar no versículo 19 sobre todas as obras da carne. São formas de nós darmos vazão à nossa vontade desenfreada, essa vontade que é pecaminosa. E isso, para Paulo, e isso de acordo com o padrão do Evangelho, não é a verdadeira liberdade, para a qual Cristo morreu para que sejamos libertos. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas a verdadeira liberdade é viver de acordo com o Espírito Santo. É ter em você as virtudes que o Evangelho produz por meio da operação do Espírito Santo. É crer no Senhor Jesus, é amar um ao outro. Toda a lei, essa lei que as pessoas procuravam a todo custo cumprir nos seus termos, nos seus artigos, nas suas minúcias, na verdade se resume
em um só ponto: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós podemos até exteriormente cumprir a lei, e o ser humano pode fazer isso. Nós podemos guardar dias, nós podemos nos vestir de uma determinada maneira, nós podemos pensar em uma determinada forma, nós podemos adequar a nossa fala em um determinado jeito que aparente uma certa piedade. Mas o coração, se não for transformado por Jesus, se não for capacitado a amar, nós estaremos apenas na fachada de acordo com a lei, mas dentro, longe do espírito da lei. E essa lei de nada vai nos ajudar, em nada pode nos acrescentar e não nos fará termos a condição de salvos diante de Deus. Toda a lei se resume, na verdade, na operação desse Espírito Santo, que no momento em que nós cremos em Jesus, nos possibilita a vivermos uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade pautada no amor. Por isso que a partir do versículo 22, Paulo começa a falar do fruto do Espírito. Ou seja, o que se espera de virtudes de uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, que compreendeu aquilo que é o Evangelho, que tem dentro de si a habitação do Espírito Santo. O que nós podemos esperar de um crente verdadeiro no Senhor Jesus, que não vive mais segundo as amarras da lei, mas que vive uma vida de liberdade e, no final das contas, Paulo resume aqui o que é viver a verdadeira liberdade. Não é fazer o que você quer, mas viver de acordo com o Espírito Santo, com aquilo que ele produz de transformação dentro da sua vida. A verdadeira liberdade não é me impor sobre os outros, mas a verdadeira liberdade é servir o outro. Por isso que o primeiro ponto, a primeira virtude, é o amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Começa no amor, uma virtude em relação sempre ao outro, termina no domínio próprio, que é a minha própria virtude, em eu me controlar ou ser controlado para que eu viva sempre de acordo com a palavra de Deus. Antes, na lei, na escravidão, eu começava por mim. Eu começava por mim, nos meus interesses, no meu egoísmo. E, se sobrasse tempo, eu terminava no outro. Mas a lei do Evangelho, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a operação do Espírito Santo dentro da nossa vida, a verdadeira vida de liberdade que o Espírito Santo nos possibilita viver, começa não em mim, mas no meu sentimento em relação ao outro, no meu serviço em relação ao outro, e na medida em que o outro é abençoado, na medida em que Deus vai me utilizando como instrumento da sua graça na vida daqueles que estão à minha volta, a minha própria vida ela é edificada. Essa é a verdadeira liberdade, contra a qual não existe lei. O fruto do Espírito é aquilo que Cristo Jesus quer ver em todos os seus discípulos. Não uma obediência aparente, mas uma transformação interior. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E se vivemos no Espírito, se vivemos nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, andemos também no Espírito, para que a minha posição de liberdade não seja apenas algo registrado em um documento, mas que seja a minha própria vida dando testemunho daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É uma alfinetada que Paulo está dando aos seus adversários. Olha, vocês estão aí presunçosos, querendo falar que o ensino de vocês é maravilhoso, que vocês estão no caminho certo por evocar a lei, vocês estão se contrapondo ao evangelho genuíno de Cristo Jesus, da qual eu sou o mensageiro, o emissário. Olha, não sejamos presunçosos, vamos amar uns aos outros, porque o amor é que evidencia o nosso papel, porque é o amor que evidencia a nossa posição em Cristo Jesus
como libertos, como pessoas que andam segundo a sua vontade e para a sua glória. Meu querido irmão e irmã, você tem vivido uma vida que reflete o fruto do Espírito? Se não, pode ser que a sua vida aparentemente cristã, aparentemente evangélica, seja apenas algo aparente. Mas se não há virtudes promovidas pelo Evangelho, se não há o fruto do Espírito dentro do seu coração, se não há essa liberdade em se doar ao outro, o Evangelho tem tido muito pouco efeito na sua vida. E é por isso que constantemente nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, para que a sua justiça seja a nossa justiça, para que os seus ensinamentos sejam o nosso padrão de vida, e para que esse Espírito Santo, que uma vez nos foi concedido quando nós fomos regenerados, possa nos santificar e possa fazer de nós frutos do Espírito que testemunham a grandeza de Deus para todos aqueles que precisam ver. Que possamos andar segundo o Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Que nós deixemos a nossa vida de escravidão, uma vida de autojustificação, e nós passemos em Deus a aproveitar, a viver a verdadeira liberdade que só o Espírito Santo pode nos conceder. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã com o último capítulo de Gálatas. Até lá. Tchau, tchau.